Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais uma reflexão sobre a Palavra de Deus. E quando a gente fala reflexão, é porque a gente deve ler a Bíblia como se estivesse lendo pela primeira vez. Não sobre aquilo que já puseram em nossas cabeças, mas pensar com liberdade. E hoje eu queria pensar com vocês sobre destino versus livre-arbítrio, escravidão versus liberdade, amor versus tirania. É comum no meio cristão a gente dizer que nós seguimos um destino. Não temos nada que possamos fazer para mudar nada, nem em nossas vidas, nem na vida de outras pessoas. Nós seguimos achando que está tudo determinado, achando que Deus está no controle de tudo, que Ele é um controlador e nós não passamos de uma vaquinha de presépio, que nada possamos fazer na história. Que nós não somos autores da vida, que nada depende de nós e que Deus não conta conosco para fazer a sua obra. Destino é um ideal grego. A filosofia grega tem muito a nos ensinar, sim, nos quesitos da vida, da ética, das leis, das normas. Mas acreditar que tudo está determinado e que nós não podemos fazer nada, nos cria uma certa irresponsabilidade. E quem segue a Cristo precisa ter responsabilidade. A gente precisa acreditar que nós somos autores e podemos construir uma vida melhor ao nosso redor. Pensa assim, quando você fala que está determinado, por detrás de uma determinação existe uma ditadura, digamos assim, onde um manda e todos têm que obedecer. Deus seria, de repente, então, nesse caso, um ditador. Ditou as regras e todos têm que obedecer. Bem, quando a gente lê os evangelhos, a gente vê que Jesus veio para o seu povo e o seu povo o rejeitou. Peraí, se estivesse determinado, não há como rejeitar. Mas se rejeitou, é porque Deus age com amor. E no amor, a liberdade. É o que chamamos de livre-arbítrio. Então, a liberdade requer responsabilidade. Ou seja, nós temos que colocar a mão no arado e fazer o que Cristo nos ensinou. Que está lá no final do livro de Mateus, está no final do livro de Marcos, o que Deus nos pediu. Jesus disse também lá em João que se nós estivermos nele e ele em nós, coisas maiores ainda faremos. Então não está determinado. Deus não está no controle, não é porque ele não tem poder para isso. É porque ele não quer. No amor não há escravidão. Quem faz o que o seu dono quer é o escravo. Deus nos chamou para a liberdade. E a gente precisa pensar nisso. No amor, necessariamente, há liberdade. Não pode ser diferente. Eu vou além. No aspecto espiritual, ninguém obriga ninguém a nada. Digamos que um país ditatorial exige que todos tenham a mesma religião. Aí você pode imaginar, mas se o país exige, todo mundo tem a religião. Não, negativo. Nem no Brasil, na época dos escravos, os escravos não eram cristãos. Eles seguiam aquilo que eles acreditavam sobre Deus. Eles seguiam as suas religiões de matriz e continuam até hoje. Os índios, em sua grande maioria, seguem sua própria religiosidade, porque ninguém pode escravizar a mente da gente.
a não ser que a gente se deixe levar. Mas ninguém tem capacidade de escravizar a nossa mente. Pense nisso. Vamos para a Bíblia? Gálatas 5, versículo 1 e versículo 13. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Ouça bem. Fomos chamados para a liberdade. Vamos ver o versículo 13? Portanto, vós, irmãos, foste chamados à liberdade. Porém, não useis a liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Então nós fomos chamados para servir uns aos outros por amor. Amor a Cristo, amor à sua obra, amor à sua palavra. Eu vou ler o finalzinho de um capítulo do livro do Ricardo Gondim, que o nome do livro é Deus Imerso no Sofrimento Humano. Esse livro aqui, ó. E o último capítulo diz: o Evangelho é este. Cristo nos libertou para que tivéssemos em liberdade. Foi para a liberdade que vocês foram chamados. Deus é liberdade e nos criou para a liberdade. Esta é a nossa vocação humana. O sentido de nossa vida é construir e conquistar a liberdade. A liberdade com responsabilidade. A liberdade para fazer o bem. A liberdade para amar a todos. A liberdade para ter solidariedade. A liberdade para continuar a obra de Deus, amando a todos, sem distinção. Porque Deus é amor e precisamos viver em amor. Então pense que quando alguém está sofrendo, ele está sofrendo porque por uma consequência humana e porque às vezes falta a solidariedade humana também. Nós precisamos cada vez mais nos humanizar para ser igual a Cristo. Deus, quando quis se revelar em sua totalidade, veio através de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a revelação plena de Deus. Em seus passos que nós devemos caminhar. Nisso que precisamos acreditar. É nisso que precisamos andar em adoração a Deus, amando uns aos outros e estendendo a mão. Onde Deus está? Deus está na mão de um médico que cuida de um enfermo, do enfermeiro, do auxiliar de enfermagem, da pessoa que faz a limpeza do hospital. Deus está naquele que tem solidariedade. Deus está naquele que cuida das outras pessoas. Deus está em nós. E nós somos chamados para uma obra muito nobre, muito grande, que precisa de uma alma grande. E que essa responsabilidade para nós não é um peso, mas é uma graça. É uma gratidão a Deus por tudo que Ele fez em nossas vidas. Então vamos seguir com fé aquilo que Jesus nos ensinou. Vamos ser solidários, libertos para continuar levando as pessoas à liberdade. Nós somos autores da vida. Nós não somos marionete. Nós temos liberdade e que os utilizemos para fazer o bem uns para com os outros. Que Jesus Cristo, com a sua infinita bondade, esteja conosco, hoje e para todo sempre. Amém.